Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje, nós primeiramente vamos ouvir um daqueles textos que aparecem algumas vezes na obra de Jeremias, aonde ele fala do seu sofrimento pessoal, da sua perseguição porque é um profeta. Não precisa nenhum outro motivo para ser perseguido. E no Evangelho de hoje, Jesus vai fazer o terceiro e último anúncio da paixão, com mais detalhes. E dessa vez, mais uma vez, alguém vai reagir logo a seguir, mostrando que não aceita o que Jesus está dizendo e que somente escuta aquilo que quer e continua esperando um Messias poderoso aos olhos do mundo e não o Messias anunciado por Jesus, que é aquele que nos salva através da sua morte de cruz. Ouçamos. Na antífona de hoje: não me abandonei jamais, Senhor, meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde a meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. O profeta Jeremias vai narrar que os seus adversários vão tramar contra ele, dizendo: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Nós não precisamos dele, porque nós temos sacerdotes, sábios e profetas, que vão ser para nós a garantia da palavra de Deus. Estão dispostos a escutar a outros, não ao profeta. Vinde para atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. O profeta enviado por Deus, ele vai ser perseguido e vai ser ignorado. Nós não vamos prestar atenção nas suas palavras. Nós não necessitamos das suas palavras, porque nós temos outras pessoas que nos anunciam uma palavra mais adocicada e que isso nos basta. Agora o profeta que reza: atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Todo o bem que o profeta fez e que agora estão agindo de modo malvado para com ele. Mas que isso não é só Jeremias. Nós temos diversos personagens na história da salvação que fizeram o bem e que foram perseguidos pelo bem que fizeram. Não é só Jeremias, mas antes dele, se nós pensarmos, Moisés com o seu povo, Elias, outros profetas, como Isaías, como outros, como João Batista e sobretudo o próprio Jesus. O que fizeram essas pessoas? Fizeram bem. Mas depois de Jesus também, quantas pessoas, canonizadas ou não, deram a sua vida por causa do reino de Deus e não foram compreendidas naquilo que estavam anunciando? Acaso pode-se atribuir o bem com o mal? É isso que o profeta sofre e que ele não consegue aceitar, não consegue compreender. Cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença, o profeta falando com o Senhor, para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. O profeta, de fato, antes, ele se aproxima do Senhor e intercede pelo povo. Ele reza pelo povo diante de Deus. E é este povo para quem ele dedicou a sua vida, o seu ministério, que ele foi e anunciou, hesitante, quando é chamado da sua vocação, ele não quer, mas ele vai para obedecer ao Senhor, para anunciar para o seu povo, e diante de Deus, ele intercede pelo povo, nos momentos que Deus estava indignado com o povo que não o escutava. No Salmo de hoje é o Salmo 30. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Depois de nós termos escutado a história de Jeremias, nós com o salmista encontramos alguém que deposita também ele no Senhor a confiança. É perseguido, mas encontra o seu refúgio e proteção em Deus. Ouço muitos cochichando contra mim, todos juntos se reúnem conspirando. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Na aclamação Evangelho de hoje: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. No Evangelho de hoje, Jesus
a cada vez que faz o anúncio da paixão, ele chama os seus discípulos à parte, não fala no meio da multidão. É um segredo que Jesus quer ter com os seus discípulos e cada vez não é compreendido. Antes desse anúncio, que é a narração de Mateus mais uma vez, recordemos-nos que na primeira vez Pedro chama Jesus à parte e vai dizer: Senhor, que isso nunca te aconteça. A segunda vez, os discípulos estão discutindo para ver quem é o maior, que Jesus vai apresentar uma criança como modelo. Então, o que se compreende com isso nos evangelhos sinóticos? Que o anúncio de um Messias sofredor, o Messias que nos salva com a cruz, é um desafio tão grande que os apóstolos ouvem não escutando. Eles ignoram aquilo que Jesus está falando. Vejam, caríssimos irmãos, nós fazemos ainda hoje muitas vezes isso com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz algo que é diferente daquilo que nós pensamos, e nós pensamos porque nos incutiram esse modo de pensar, então nós abstraímos, nós não escutamos, nós vemos a cruz e a cruz continua sendo um desafio para nós mesmo depois de 2000 anos, porque nós vemos a cruz, mas logo passamos para a ressurreição e não percebemos que o Senhor nos salva através do mistério da cruz. Ele é aquele que assume o escândalo da cruz por amor a nós. Assim, o terceiro anúncio que Jesus fala, já próximo a Jerusalém. E ele vai dizer: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue. Será entregue por quem? O próprio Deus vai entregar o seu Filho, já o entregou à humanidade. Não para ser morto, mas sim para nos salvar. A humanidade decidiu colocar o Cristo nos braços da morte, nos braços da cruz. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. No terceiro dia ressuscitará. Este terceiro anúncio é o mais completo. Fala da subida a Jerusalém, fala da entrega aos pagãos, da zombaria dos pagãos, da flagelação. Este é mais completo que os outros dois. Mas aqui aparece um personagem uma única vez, a mãe dos filhos de Zebedeu. Nos outros evangelhos são os próprios discípulos, filhos de Zebedeu, que perguntam. No evangelho de Mateus, ele é escrito para a comunidade de Jerusalém. E o primeiro bispo de Jerusalém é um dos filhos de Zebedeu. Então era muito feio colocar o bispo de Jerusalém em uma situação assim. Então esse pedido passa para a boca da mãe dos filhos de Zebedeu, que é muito comum uma mãe, no seu afã de buscar o bem dos filhos, de que ela faça tal coisa. E ali então ela se aproxima, veja quanta devoção, se aproxima, se ajoelha para pedir uma coisa mundana, ainda que seja do reino dos céus. Jesus pergunta: o que tu queres? E ela: manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. É sempre, meus caros, o caruncho da busca do poder. No teu reino, então, já que vai ser assim, ela não escuta bem aquilo tudo que Jesus está dizendo, do seu sofrimento, mas interessa a palavra reino. Nesse teu reino, coloca os meus filhos uma à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus pergunta: por acaso, para eles que não sabem o que estão pedindo, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos? Bom, se é para estar no teu reino, até isso nós fazemos. Beber o cálice é ter o mesmo sofrimento, participar do meu sofrimento. E Jesus vai dizer: isso vocês vão beber, mas quanto a decidir quem vai estar à direita ou à esquerda, não cabe a mim. Quando Jesus fala assim com a mãe dos filhos de Zebedeu, com os filhos de Zebedeu, os outros apóstolos ficam irritados, porque eles também querem a mesma coisa. Então Jesus vai dizer: vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas. Entre vós não deverá ser assim, mas quem quer se tornar grande, torne-se o servidor, e quem quer ser o primeiro, seja o servo. E Jesus se apresenta como modelo, porque assim age o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Na oração da coleta de hoje: ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras,
E assim como os confortais agora com os nossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.